Flamengo vence Corinthians em jogão na Neoquímica Arena. Bahia vence o Palmeiras, que se complica no campeonato. Fluminense vence Clássico Carioca no Maracanã. Atualização da tabela do Campeonato Brasileiro com o término da 25ª rodada. Tudo isso e muito mais agora no nosso canal. Então segue o nosso canal, já chega deixando o like e vamos botar pra torar nesse canal. Beleza, galera? Vamos chegar falando da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve 4 jogos neste domingo. Fluminense venceu Botafogo no Maracanã por 2-0. O Bahia vence o Palmeiras lá na Fonte Nova por 1-0. O RB Bragantino empata com o Santos em 2-2. E o Corinthians perde para o Flamengo em casa por 2-1. A tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos 6 primeiros, como que ficou depois dessa rodada. Em primeiro, Flamengo com 54 pontos. Segundo está o Cruzeiro, que perdeu para o Vasco com 50 pontos. Em terceiro está o Palmeiras com 49 pontos. Quarto colocado é o Mirassol, que também perdeu para o Atlético Mineiro de 1-0 com 42 pontos. Na quinta colocação está o Botafogo com 40 pontos. Botafogo que também perdeu no Clássico Carioca para o Fluminense na estreia do Zubeldia por 2-0. E na sexta colocação está o Bahia com 40 pontos. Vamos falar do Z4. O Z4 do Campeonato Brasileiro, que tem o Juventude com 22 pontos, o Vitória com 22 pontos, Fortaleza com 21 pontos e o Sport com 14 pontos. Vamos falar do jogo do Bahia. Bahia que venceu a equipe do Palmeiras por 1-0. O Bahia levou a melhor no duelo contra o Palmeiras e venceu por 1-0 neste domingo na Fonte Nova, pela 25ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória foi marcado por Ademir no segundo tempo. Com o resultado, a equipe paulista perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Essa derrota custou muito para a equipe do Palmeiras. Com a vitória do Flamengo, distanciou bastante da equipe do Palmeiras, que está em terceiro lugar. Vamos falar do Clássico Carioca. O Fluminense levou a melhor no Clássico Carioca e venceu o Botafogo por 2-0. Neste domingo, dia 28, no Maracanã. O primeiro gol da vitória foi marcado pelo artilheiro Germancano, ainda no primeiro tempo. No final da partida, Lima aumentou a vantagem e definiu o placar na estreia do Zubeldia. Pessoal, vamos falar um pouco agora do jogo entre Flamengo e Corinthians. No caso, Corinthians e Flamengo, que o jogo foi na Neoquímica Arena. Pessoal, o jogo, na minha opinião, a equipe do Corinthians no primeiro tempo massacrou o Flamengo. Mas é um massacre mesmo. O Flamengo foi dar o primeiro chute ao gol depois dos 40 minutos. A equipe do Flamengo, no primeiro tempo, foi dominada mesmo. O resultado do primeiro tempo era para ter sido uns 3-0 para a equipe do Corinthians. Teve um pênalti para o Corinthians. O Yuri Alberto bateu esse pênalti, que até agora eu não sei o que ele quis fazer. O Yuri Alberto tentou dar uma cavadinha
Só que uma cavadinha, foi tão fraca a bola que o Rossi, ele sentado, conseguiu pegar a bola. E aí o Corinthians perdeu esse primeiro gol, perdeu esse pênalti. E teve mais duas oportunidades, o Yuri Alberto, de marcar gols. Pegou outra cara a cara, uma bola alçada nas costas do zagueiro. E o Yuri Alberto, cara a cara com o Rossi, perdeu também. E teve outra oportunidade também na lateral do campo, que o Yuri Alberto também perdeu. Então, no primeiro tempo, foi um massacre. Mas um massacre mesmo da equipe do Corinthians. Mas não fez o gol, né? Não fez, perdeu muitos gols. O Yuri Alberto perdeu muitos gols no primeiro tempo. E o Flamengo só foi conseguir dar o primeiro chute ao gol depois dos 40 minutos, né? Ah, vem de um jogo difícil na quinta-feira. Beleza. O Felipe Luiz poupou vários jogadores para esse jogo, mas não pode fazer um primeiro tempo desse, né? O primeiro tempo horrível do Flamengo, mas que o Corinthians não soube aproveitar. Já na volta do segundo tempo, a equipe do Corinthians, na primeira oportunidade de gol, o Yuri Alberto se redimiu dos gols que perdeu no primeiro tempo. E fez um gol numa jogada linda, dando um belo de um drible no zagueiro Léo Ortiz e colocando velocidade, que o Yuri Alberto é muito veloz, é um baita de um jogador, mas que hoje perdeu muitos gols e custou a vitória do Corinthians. Mas, falando do gol, Yuri Alberto pega uma bola na ponta esquerda, faz uma jogada brilhante em cima do zagueiro Léo Ortiz. Léo Ortiz, que é um baita de um zagueiro, mas nessa não deu. E em velocidade, bateu de esquerda e o Rossi não conseguiu pegar a bola. 1-0 para a equipe do Corinthians. E daí, o Flamengo voltou totalmente diferente no segundo tempo. Levou esse gol, mas começou a jogar melhor. O Felipe Luiz tirou o lateral esquerdo Vinha, que fez uma péssima partida, e tirou o zagueiro Léo Pereira, que se machucou ali, machucou a perna, o pé, mais ou menos, e não deu para voltar para o segundo tempo, desgastado também, e entrou o Danilo. O Flamengo deu uma melhorada muito grande. O Flamengo começou a pressionar. O Flamengo começou a ser Flamengo. Pressionou a equipe do Corinthians, começou a tocar mais a bola, que é o estilo do Felipe Luiz, é o estilo dessa equipe do Flamengo. Melhorou muito no segundo tempo e conseguiu o seu gol de empate. Empatou num golaço do Arrascaeta. E o que aconteceu, pessoal? Nesse gol, a equipe do Flamengo jogou o Corinthians para trás e começou a pressionar a equipe do Corinthians, que tinha feito um maravilhoso primeiro tempo. E o Flamengo, um dos piores primeiros tempos de 2025, na minha opinião. Depois desse empate, só deu o Flamengo também. Começou a tocar a bola, começou a chutar mais no gol, teve suas mudanças, o Plata entrou o Jorginho, e aí começou a melhorar mais a equipe do Flamengo. Luiz Araújo pegou uma bola lá na lateral direita, onde ele entrou no lugar do Samuel Lino, e ele pega um chute rasteirinho muito bonito e faz a virada da equipe do Flamengo. Voltando a falar que melhorou muito no segundo tempo. E daí o Corinthians meio que deu uma balada. Não conseguiu
jogar igual jogou no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Corinthians tinha massacrado o Flamengo. E no segundo tempo, o jogo virou. Não foi um massacre do Flamengo no segundo tempo? Não. Mas o Flamengo no segundo tempo incorporou mais aquele jogo de toque de bola, de segurar o jogo, segurar a bola no ataque. E melhorou muito esse jogo e conseguiu a virada. O Corinthians ainda fez uns ataques depois da virada do Flamengo, mas já era tarde demais. Então, os gols que o Yuri Alberto perdeu no primeiro tempo, faltou no placar final, que foi 2-1 de virada para o Flamengo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Essas e outras notícias você vê aqui no meu canal. Então, pessoal, dá uma força aí, segue o canal, curte aí, comenta e compartilha. Vamos pra cima, galera. Vamos pra cima, vamos botar pra torar nesse canal. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.